Semana 3. Soldado, pegue suas armas. É tempo de marchar avante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, Deus planejou que você estivesse totalmente preparado para vencer a guerra. Você é chamado para ser forte, para lutar, para perseverar, para resistir, para dominar, para continuar firme contra o poder do inimigo. Deus planejou que você fosse um guerreiro espiritual e poderoso como Jesus foi. Assim como ele enviou Jesus para a batalha totalmente equipado para destruir Satanás, ele providenciou para você as mesmas armas poderosas. Pare por um momento e pense nisso. Pense sobre as batalhas que você está enfrentando agora. Escreva-as no seu caderno. Se Satanás está atacando o seu corpo, Deus lhe deu armas poderosas para lutar e ganhar a vitória. Se ele está atacando suas finanças, Deus lhe deu armas para amarrar o poder dele, repreendê-lo e fazê-lo afastar-se. Se ele está atacando você em seus relacionamentos familiares, você tem armas para destruir suas amarras. Quando você penetra nas correntes de Satanás e confronta os principados e as potestades que operam em sua cidade, você tem acesso às mesmas poderosas armas que Jesus usou quando enfrentava os espíritos imundos e ordenava: retira-te. Ao orar pelos doentes, por seus amigos e entes queridos, você tem acesso às mesmas armas que Jesus usou para quebrar o poder do inimigo. Deus preparou armas para você usar contra Satanás e para fazê-lo totalmente invulnerável a seus ataques. Satanás ainda vai atirar dardos inflamados em você, mas não há nenhuma possibilidade de você ser derrotado. Paulo disse aos Coríntios: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, e nem usamos meras armas humanas, pois as armas da nossa luta não são carnais, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, adaptado. Frase-chave: é hora de atacar. Prepare-se para ouvir o sinal. Estamos vivendo em um mundo natural que é governado por nossos 5 sentidos. Os problemas, as circunstâncias adversas que estamos experimentando são coisas que podemos ver e sentir com nossos sentidos naturais. A dor, a doença, as contas a pagar, as despesas inesperadas, os problemas com o carro e problemas de família são circunstâncias que enfrentamos na esfera natural. Nós vivemos na carne. Vivemos no mundo natural, mas nossa batalha é no espírito. Não estamos combatendo, lutando contra as forças físicas que podemos ver ou tocar com nossos sentidos naturais. Elas são forças invisíveis. Estamos no combate homem a homem com espíritos maus, principados, potestades, dominadores das trevas deste mundo e hostes de impiedade espiritual na atmosfera que circunda a terra. As armas que Deus providenciou para mim e para você não são armas carnais, não são armas feitas pelo homem, não são armas que você possa ver
ou tocar com seus sentidos naturais. No mundo natural, hoje, temos uma ampla variedade de armas sofisticadas. Temos canhões antiaéreos e foguetes, mísseis antitanques, bombas de hidrogênio e atômicas, mísseis teleguiados, torpedos e ogivas nucleares. Temos até um míssil caça, que é um míssil com fumaça na ponta que permite ao piloto localizar o míssil e guiá-lo à distância. Há uma câmara na frente do míssil e o piloto pode ver exatamente o ponto que o míssil irá atingir na Terra. Temos mísseis aéreos guiados até seu destino por sinais eletrônicos da Força Aérea. E temos muitos outros tipos de armas teleguiadas. Todas essas armas poderosas como são, estão sujeitas a erro humano. Elas têm a possibilidade de não funcionar bem. E mesmo sendo assim, poderosas, não se comparam às armas que Deus preparou para usarmos contra Satanás. As armas que temos à nossa disposição são designadas e criadas por Deus. Elas são absolutamente 100% acuradas em 100% do tempo. São capazes de fazer o que nenhuma arma da terra pode fazer. Estas são as únicas armas que podem destruir as correntes de Satanás e lidar eficientemente com os problemas que enfrentamos. Subtítulo: Nossas armas são poderosas para quebrar as correntes de Satanás. Em Madras, na Índia, durante uma batalha espiritual interna, onde eu combati em agonia com forças espirituais malignas e dominadores das trevas por 34 horas, Deus pôs em minhas mãos uma chave poderosa, um avanço espiritual dinâmico na guerra espiritual, que realmente transformou minha vida e meu ministério e as vidas de milhares de pessoas pelo mundo todo desde aquele dia. No chão do quarto do hotel onde eu estava, Deus me revelou como usar as poderosas armas de guerra para penetrar profundamente no mundo espiritual, onde as forças do mal estavam, e quebrar o poder delas e expulsá-las. Muitos anos antes deste confronto, na ilha de Granada, eu, sozinho, em oração, estava pedindo a Deus grandes vitórias nas reuniões lá. E Deus falou comigo. Ele disse-me: Filho, quero que você volte para os Estados Unidos. Eu fiquei chocado. Deus estava abençoando nosso ministério no exterior com grandes resultados. Tínhamos pregado para dezenas e centenas de milhares de pessoas todas as noites, com 250 mil pessoas em uma só reunião. Eu tentei argumentar com Deus. Eu disse: Deus, me dê pelo menos um motivo para voltar aos Estados Unidos. E Deus falou novamente e me disse: Filho, está vindo julgamento sobre os Estados Unidos. Aquilo era apenas parte da mensagem de Deus para mim. Junto com a afirmação sobre o julgamento, Deus continuou a falar e colocou em minhas mãos e em meu coração um dos maiores pensamentos para uma crise que você podia imaginar. Ele disse: Estou enviando uma nova unção do meu poder divino de cura aos Estados Unidos. Durante 8 anos, eu esperei que Deus me revelasse o que era esta nova unção. Então, em 1979, Deus me orientou para fazer uma cruzada em Madras, na Índia.
Eu já havia estado na Índia por algumas vezes e eu sabia dos inumeráveis falsos deuses que eram adorados naquele país. Calcula-se que aproximadamente 750 milhões de pessoas na Índia servem a mais de 330 milhões de deuses. A opressão dos espíritos demoníacos no ar era tão forte que você podia senti-la. Em meu quarto no hotel, ao batalhar em oração e jejum pela cruzada, veio a mim um sentimento e uma pressão como eu nunca havia sentido. Eu sentia como se eu estivesse sendo rasgado por dentro. Eu sabia muito bem o que era orar, mas então eu lutava em oração de uma maneira diferente, como nunca havia experimentado antes em minha vida. Subtítulo: Usando minhas armas poderosas, entrei na esfera espiritual e amarrei o inimigo. Todas as pessoas sabiam que os sacerdotes hindus iriam tentar me matar durante a cruzada. Em vez de lidar com os fanáticos sacerdotes hindus em oração, eu me encontrei não lutando com eles apenas na superfície das coisas, mas indo a uma outra esfera, outro nível, indo a um outro mundo, lidando com a causa e não lutando com as coisas aparentes, não lutando contra aquilo que aparecia. Eu me encontrava indo além da superfície e tomando o controle da causa. Eu continuei assim por quase 2 dias em meu quarto, combatendo, intercedendo, lutando, gemendo, chorando, tomando controle com poder e força e autoridade. E alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual, não na superfície das coisas, não contra as coisas, mas no mundo espiritual. Hora após hora, este amarrar dos espíritos continuava. Eu me encontrei realmente indo para o mundo espiritual. Meu espírito parecia sair do meu corpo e ir até uma nova dimensão, a dimensão espiritual. Quando eu pisei na plataforma na primeira noite, havia mais ou menos 70 mil pessoas e os sacerdotes hindus estavam por toda a parte. Você teria escutado um grampo cair no chão, tamanho era o silêncio. O Espírito Santo de Deus capturava a todos. A única perturbação que tivemos durante toda a cruzada foi dos espíritos imundos demoníacos saindo das pessoas que caíam ao chão pelo poder do Espírito Santo. Lá em Madras, na primeira noite, eu conduzi 50 mil hindus à oração do arrependimento. Uma avalanche de louvor varreu a audiência até que eu não podia mais orar. Os indianos tomaram conta da reunião ao espalhar seu louvor como um rio. Lá na plataforma eu chorei como um bebê. Deus me disse: filho, você entende agora? Quanto mais cedo você entender que não está lidando com coisas, então mais cedo você irá voltar para os Estados Unidos e ganhar a vitória lá. Deus me disse que havia espíritos em todos os Estados Unidos, orientados pelo diabo para destruir a estrutura do país. E realmente havia mesmo. Isso foi logo antes do caso de Watergate, que derrubou o presidente Nixon. Agora Deus me revelou que há uma nova onda destes espíritos, espíritos de drogas, do álcool, da perversão sexual, abalando os Estados Unidos. 2 ou 3 anos atrás, eu escrevi numa publicação nossa:
Está acontecendo agora que novas doenças desconhecidas iriam atingir os Estados Unidos. Hoje estamos vendo isto acontecer diante dos nossos olhos. A AIDS é apenas a ponta do iceberg daquilo que irá acontecer não só aqui, como também em todo o mundo por causa do pecado, da desobediência e do ódio contra Deus. Pelo seu Espírito, Deus está soando um alarme, um chamado às armas. Ele está levantando guerreiros espirituais que possuam e manifestam o mesmo poder que Jesus, que tomarão suas armas de guerra, entrarão no território de Satanás, quebrarão seu poder e o expulsarão das nações. Novamente, Deus me levou aos Estados Unidos para ajudar na batalha. E em março de 1987, providencialmente, exatamente no tempo de Deus, estarei voltando a Madras, na Índia, onde Deus primeiramente me revelou esta poderosa arma espiritual de amarrar e liberar. Como soldado do exército vitorioso de Deus, eu gostaria que você se unisse a mim ao entrarmos na arena, na batalha espiritual contra os espíritos que estão lutando contra os Estados Unidos da América. E a batalha precisa primeiro ser ganha no espírito. Precisamos nos unir em oração como nunca o fizemos antes. Vamos todos nos unir no Brasil, Trindade, nas Filipinas, na África do Sul, na África, na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos, para, com um único objetivo específico, concordarmos em avançar contra o inimigo e vencer nos Estados Unidos e em toda a nação, mesmo onde você está, como soldado do exército vitorioso de Deus. Nós vamos conseguir. Subtítulo: Deus planejou que você estivesse totalmente preparado para enfrentar o inimigo. Ao avançarmos para o campo de batalha, antes de tudo, precisamos conhecer nossas armas e saber como usá-las. Quando falamos sobre as nossas armas de guerra, não estamos falando de alguma coisa mística que não pode ser obtida. Quando falamos sobre tomarmos as nossas armas, não estamos usando apenas uma figura de linguagem. Apesar de nossas armas não serem visíveis e de não poderem ser percebidas com os 5 sentidos naturais, elas são bem reais. Entre as armas que Deus nos deu, existem as que são ofensivas e as armas que são defensivas. Ele nos deu uma armadura espiritual como uma arma defensiva para nos proteger dos ataques do inimigo. E também Ele colocou em nossas mãos armas ofensivas para os confrontos com Satanás e para a retomada de poder e autoridade sobre ele. Escrevendo aos Efésios, Paulo descreve a armadura espiritual que deveríamos usar para sermos invulneráveis aos ataques do inimigo. Abra sua Bíblia e leia Efésios 6, versículos 10 ao 18. Os efésios são instruídos por Paulo a vestirem a armadura suprida por Deus. O que é esta armadura e como podemos nós, os cristãos, revestirmos-nos dela? Nós sabemos que estamos lutando, combatendo contra as forças invisíveis, principados, potestades e forças espirituais malignas. Sabemos que nossas armas não são carnais, elas também são invisíveis. Como então será possível enfrentarmos batalhas na esfera natural, os ataques do inimigo, a dor, a doença, contas a pagar, problemas com o carro, problemas em nossos relacionamentos, coisas que podemos sentir com nossos 5 sentidos naturais, com armas que não podemos ver? Este é o problema que a maioria dos cristãos enfrenta.
Quando são confrontados pelo inimigo e atacados na esfera natural, em vez de pegar as poderosas armas que Deus criou e que são 100% eficientes, apesar de não as poderem ver, eles lançam mão de armas carnais para tentarem enfrentar o inimigo. Esta é uma das razões pelas quais tantos cristãos hoje estão vivendo vidas derrotadas, de derrota em derrota. Estão usando as armas erradas, não estão usando a armadura completa de Deus. Estão tentando enfrentar Satanás e as forças invisíveis usando inúteis e carnais armas baseadas na sabedoria e no conhecimento humanos, na força limitada do homem, na psicologia e em doutrinas de homens e no poder do pensamento positivo. Estas armas carnais são decepcionantes, aparentam ser eficientes, mas produzem resultados apenas temporários. No entanto, essas armas carnais não são capazes de penetrar no mundo espiritual. Não são capazes de localizar as forças invisíveis que são a causa e a raiz do problema. Não são capazes de cortar o mal pela raiz e amarrar estas forças espirituais, expulsando-as. As únicas armas que podem fazer isto são aquelas que Deus criou e providenciou para usarmos. Deus está me chamando para que eu me arme. Subtítulo: Não tente enfrentar o inimigo usando armas carnais. Um exemplo perfeito que ilustra a importância de usarmos armas espirituais em vez de armas carnais é a história já nossa conhecida de um dos grandes guerreiros do exército de Deus, o rei Davi. Quando ele saía para a batalha para enfrentar o inimigo, Saul, que era rei na época, pôs em Davi sua própria armadura e deu-lhe sua própria espada, e o mandou para matar Golias. Abra sua Bíblia e leia em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 ao 47. A confiança, a fé de Davi, não estava nas armas carnais do rei Saul. Ele não estava dependendo da espada e da armadura de Saul. Ele nem estava dependendo da sua própria força, que era limitada. Ao enfrentar aquele gigante que desafiava o Deus de Israel, Davi tomou suas armas espirituais. Observe no versículo 45 o que Davi disse a Golias: Você vem contra mim com espada e com lança e escudo, mas eu vou a você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afronta. O gigante tinha armas carnais com as quais ele, sem dúvida, tinha vencido muitas batalhas. De outro lado estava Davi, com 5 pedrinhas e uma funda. Aos olhos do mundo não havia possibilidades alguma de Davi sobreviver. Aparentemente, ele não teria condição de lutar contra este forte inimigo. Davi não estava lutando essa batalha com armas carnais. Ele estava firme, revestido da força do Deus Todo-Poderoso. Antes de sair para a batalha, Davi disse a Saul: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. No versículo 37. Sua arma não era uma espada, mas o todo-poderoso nome do Senhor, Deus Altíssimo. Frase-chave: Não devo usar armas erradas contra Satanás. Esta grande batalha é um testemunho do poder e da força das armas de Deus contra as armas feitas pelos homens, armas carnais. Nossas armas espirituais da oração e do jejum, a palavra e o nome de Deus,
podem parecer insignificantes para o mundo, como mesmo as 5 pedras nas mãos de Davi, mas são capazes de destruir toda a força do mal que venha contra nós. Subtítulo: Deus nos deu armas que nos tornam invencíveis. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado totalmente armado que Deus supre, para poderdes ficar firmes contra todas as estratégias e engano do diabo. Efésios 6, versículo 11, adaptado. Faça um círculo na palavra revesti-vos. A tradução grega destas palavras quer dizer estar vestido com. É ao estarmos revestidos com a armadura de Deus que alcançamos plena maturidade. Antes de determinarmos como estar vestidos com esta armadura espiritual, vamos explicar o que é isso. Nos versos 14 e 17 do capítulo 6 de Efésios, Paulo fala das peças que compõem a armadura de Deus. Elas são o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Faça um círculo nas peças da armadura em sua Bíblia. Aqui nesta passagem das Escrituras, Deus coloca diante de nós as poderosas armas que Ele criou para que usássemos, armas essas que nos protegem e nos fazem invulneráveis aos ataques de Satanás. São armas que também nos permitem estar aperfeiçoados e totalmente equipados. Elas nos possibilitarão crescer mais e amadurecer até a plena estatura de Jesus Cristo como o forte guerreiro espiritual. Então Jesus nos ordena que avistamos, que estejamos sempre vestidos com ela. Frase-chave: preciso usar, colocar toda a armadura de Deus. Subtítulo: ao vestirmos nossa armadura, nós nos tornamos guerreiros espirituais poderosos como Jesus. Mas como faremos isto? Não é questão de apenas olharmos para cada uma das peças da armadura e decidirmos: vou pegar a espada do Espírito ou vou colocar a couraça da justiça. Ao olharmos mais atentamente para a nossa armadura, não é difícil observar que cada peça descreve um atributo de Cristo. O cinturão da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. A couraça da justiça. Jesus é justo. Ele tem sobre si a couraça da justiça. Isaías 59, 17. Jesus se tornou nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. E nós somos justos nele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A preparação, a presteza em proclamar do Evangelho da paz. Jesus proclamou o reino de Deus pregando: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 4, versículo 17. O escudo da fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2. O capacete da salvação. Como o Messias prometido, Jesus tem o capacete da salvação. Isaías 59, 17. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos.
Atos 4, versículo 12. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Jesus era a palavra viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículos 1 e 16. Paulo, que estava na prisão, acorrentado a um soldado romano quando escreveu a carta aos Efésios, usou as peças da armadura do soldado para descrever os atributos de Cristo que o fizeram guerreiro, espiritual, forte, maduro, firme e invencível. Quando Paulo disse aos Efésios para se revestirem, para estarem vestidos com toda a armadura de Deus, ele estava dizendo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, versículo 14. Paulo disse também aos Gálatas: pois todos quantos de vocês foram batizados em Cristo, em união e comunhão com Cristo, o ungido, o Messias, de Cristo estão revestidos. Gálatas 3, 27. Subtítulo: para vestir toda a armadura, você precisa entrar em união espiritual com Cristo. Como é que nós vestimos toda a armadura de Deus? Como é que nós nos revestimos de Jesus Cristo? Isso acontece quando nós entramos naquela união espiritual com Cristo Jesus, onde nós somos um com Ele. É então que nós podemos permanecer de pé diante do inimigo, aperfeiçoados, totalmente equipados na plena estatura de Jesus Cristo. Ao nos revestirmos dele, somos justos, conhecemos e falamos a verdade que liberta, temos sua fé, somos salvos, limpos, justificados. Temos a palavra escrita e a palavra viva habitando em nós. Estamos preparados e prontos todo o tempo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo perdido. Quando estivermos revestidos dele, através da união espiritual, seremos capazes de resistir a todo dardo inflamado do inimigo. Seremos capazes de suportar sofrimento, perseguição, tentações, provações e testes e de ser 100% vitoriosos. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Quando Felipe pediu a ele que lhe mostrasse o Pai, Jesus disse: olhe para mim, Felipe. Se você me ver, vê também o Pai. Este é o propósito de Deus para a igreja, para você, que cresçamos e amadureçamos até nos tornarmos um. Um em fé, um em amor, um em propósito. Nós não vamos concordar totalmente em questão de doutrinas ou métodos de evangelização, mas Deus planejou e tem o propósito de que sejamos um nele. Este é o propósito de Deus para a sua vida. A oração de Cristo por você é que, assim como Deus, o Pai, estava nele, assim ele esteja em você. Você estará nele e você será aperfeiçoado em na unidade. João 17, 23.
Jesus quer que você tenha o mesmo tipo de relacionamento que ele tem com o Pai. Um relacionamento no qual ele habita em você, pelo qual você é inseparável dele, pelo qual as pessoas olham para você e podem ver Jesus e nada mais. Não é propósito de Deus que você fique sem armadura, sem estar vestido de Cristo. Você deve ficar mais habitando nele e na sua palavra, e você se torna invulnerável aos ataques de Satanás. Este tipo de união espiritual com Cristo, este habitar contínuo nele, é um relacionamento maduro. Este tipo de relacionamento não se desenvolve simplesmente indo à igreja todas as vezes em que as portas estão abertas. Não se desenvolve simplesmente através de um estudo regular da palavra. Para estar nesta união espiritual com Cristo, ele tem que ser conscientemente o seu primeiro amor. Seu maior desejo tem que ser estar com ele, nele, comungar com ele, tem que ser amá-lo e adorá-lo. Seu maior desejo deve ser viver cada momento de sua vida em comunhão com ele, andando com obediência completa, uma vida em que você esteja retirando sua força dele. A ele esteja se manifestando através de você, a toda a sua família, amigos, colegas de trabalho e a todos com os quais você se encontre. Para ter esta união espiritual com Cristo, a palavra dele deve estar continuamente em você. Ela não deve deixar o seu coração, nem a sua mente. A palavra precisa, literalmente, estar viva dentro de você, até que seja parte de sua vida tal como o ar que você respira. Frase-chave: a união espiritual acontece quando Cristo é o meu primeiro amor e está acima de tudo em minha vida. Subtítulo: avance para a batalha com suas armas ofensivas. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou que eu fosse derrotado. Ele não planejou que eu fosse fraco. Ele planejou que eu fosse forte, firme e invencível. Pelo seu Espírito, Deus está soando um alarme, chamando os seus guerreiros espirituais dos tempos do fim para se armarem e se prepararem para a guerra. Depois de ter tomado uma posição de conhecimento e ter se revestido de sua armadura espiritual, pela qual você está totalmente protegido do inimigo, você deve pegar suas armas ofensivas e perseguir o inimigo. Além das armas defensivas, Deus nos deu poderosas armas ofensivas para atacar e vencer a Satanás. Primeiro, tome a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela é parte da armadura e é também sua arma principal contra o inimigo. Hebreus 4:12. Uma das estratégias principais de Jesus para derrotar Satanás foi dizer a toda poderosa, infalível,
invencível palavra de Deus. Cada palavra que saía de sua boca era dada a ele por Deus Pai e era viva. Nela mesma estava o poder de concretizá-la, torná-la realidade. Quando Jesus falava a palavra com poder, as correntes de Satanás, do pecado, da doença e da morte eram destruídas. Ao combater o poder do inimigo, você deve pegar a espada, a palavra do Deus vivo, e usá-la. Você deve repreender e ordenar aos maus espíritos que retirem suas garras das suas circunstâncias e que deixem em paz, em nome de Jesus. A palavra de Deus, junto com a fé, são armas fatais quando você as proclama. Tome esta arma e use-a para proclamar cura e libertação a todos aqueles que você encontrar. Segundo, tome a sua arma do indestrutível, todo-poderoso nome de Jesus, que não pode falhar. Salmos 44, versículo 5. Jesus lhe deu a arma final do nome que está acima de todo nome. Tudo o que ele é, todo o poder e toda a autoridade que ele possui agora, sentado à direita do Pai, está em seu nome. E ele deu a você o direito legal de procurador para usá-lo. Assim como Jesus foi enviado para a batalha para destruir as obras do diabo no poder e na autoridade do nome de seu Pai, assim também você foi enviado no nome de Jesus Cristo, como um guerreiro espiritual dos tempos do fim. Você deve avançar no nome dele para expulsar Satanás das nações do mundo e conquistar a terra. Terceiro, tome as armas do princípio de amarrar os maus espíritos e liberar o poder de Deus. Mateus 18, versículo 18. Nesta semana, eu compartilhei com você a verdade de como Deus colocou em minhas mãos a poderosa arma de, em oração, penetrar profundamente no mundo espiritual, amarrando os maus espíritos e liberando o poder de Deus. Falarei mais a respeito desta revelação na lição do próximo mês, que será sobre as armas da oração e jejum. Quarto, tome as armas da oração e do jejum. Efésios 6, versículo 18. A oração intercessória é a força que traz Deus e todos os seus recursos para o nosso lado, para conquistarmos a vitória. É a arma que Deus nos dá para tirarmos os limites que colocamos sobre ele e deixá-lo livre para agir em nossas vidas. O jejum é outra arma poderosa que opera junto com a oração para liberar o poder de Deus em sua vida. No próximo mês, falaremos mais sobre essas poderosas armas. Quinto, arme-se com a mente de Cristo. 1 Pedro 4, versículos 1 e 2. Esta é uma das mais poderosas armas que você pode usar para destruir o poder do inimigo. Ela o fará permanecer firme durante o ataque mais forte do inimigo. Deus lhe deu as mais poderosas armas em todo o mundo. Ele planejou que você crescesse, amadurecesse até a plena estatura de Jesus Cristo.
Como filho de Deus, você não nasce com a armadura de Deus em você. Você não nasce sabendo como lutar contra o inimigo. Como soldado do exército de Deus, você precisa se disciplinar. Você precisa se esforçar no espírito, vestir sua armadura e continuar com ela, até que você tenha vencido a última batalha contra Satanás. O Espírito de Deus está dizendo a você agora: levante-se, levante-se, ouça a minha voz chamando você para a batalha. Ouça-me agora. Chegou a hora que eu escolhi para derramar o meu poder sobre você. Não me responda que você está despreparado ou fraco demais para lutar contra o inimigo. Como eu fui adiante do meu povo nas batalhas, assim eu irei adiante de você. Se você me obedecer, não temas, pois eu estou com você para livrá-lo e fazê-lo vitorioso. Você não vacilará, não ficará lá desanimado, pois eu o escolhi e o fortalecerei. Eu lutarei por você, eu farei com que o meu nome seja glorificado em você. Levante-se, levante-se, seja forte, seja corajoso, seja fiel, não hesite. Tome sua posição como meu soldado que está pronto e preparado para a guerra. Escute a palavra do Senhor e arme-se. Nesta semana, responda ao que Deus está falando e prepare-se para ganhar a guerra. Ação. Primeiro, escreva no seu caderno as batalhas que você está enfrentando nesta semana. Segundo, o que você está fazendo para lutar contra o inimigo e enfrentar as circunstâncias? Será que você está usando suas armas carnais, como o seu próprio entendimento limitado ou doutrinas humanas? Escreva no seu caderno as armas que você está usando para lutar em suas batalhas. Terceiro, de acordo com Efésios 6, versículos 6 ao 10, quais são as 5 peças de sua armadura? Você precisa estar vestido com esta armadura para não ser vulnerável, caça fácil ao inimigo. Quarto, o que representam estas peças? Quinto, como é que se veste toda a armadura de Deus? E sexto, escreva abaixo 5 passos específicos que você pode dar para entrar naquela união espiritual profunda com Cristo, para que você esteja em unidade com Ele, pela qual você sabe que Ele está em você e que você está nele. Meditações bíblicas diárias. Subtítulo: Soldado, tome posição. 1. Pelo seu Espírito, Deus está soando um alarme. Números 10, versículo 9, Ezequiel 3, versículo 17, Ezequiel 33, versículos 4 ao 7 e 1 Coríntios 14, versículo 8. 2. Deus planejou que você se tornasse o mesmo guerreiro espiritual forte que Jesus foi. Romanos 8, versículos 28 ao 31, Efésios 4,
versículos 12, 13 e 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 3. Estamos vivendo na colheita dos tempos do fim. João 4, versículo 34 ao 38. Lucas 10, versículo 2. Marcos 4, versículos 28 e 29. Mateus 9, versículos 37 e 38. 4. Satanás tem lançado semente de confusão no corpo de Cristo, na igreja. Tiago 3, versículos 14 ao 16, 1 Coríntios 14, versículo 33, Salmos 44, versículos 15 e 16 e Salmos 71, versículo 1. 5. Existem muitas doutrinas infiltradas na igreja. Cuidado! 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, 2 João, capítulo 9, versículo 11, Efésios 4, versículos 14 e 15 e Apocalipse 2, versículos 14 e 15. 6. Estamos envolvidos numa guerra espiritual. Efésios 6, versículo 12, 2 Coríntios 10, versículo 3, Colossenses 2, versículo 15 e Mateus 11, versículo 12. 7. Como guerreiro espiritual, posicione-se para ganhar a guerra. Daniel 11, versículos 32 e 33, Romanos 7, versículos 22 e 23, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, Filipenses 3, versículos 13 ao 15. Subtítulo: Soldado, pegue as suas armas. 8. Deus providenciou para você as mesmas armas poderosas que Jesus usou. Efésios 6, versículos 11 ao 17, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Romanos 13, versículo 12 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. 9. Como um guerreiro espiritual do fim dos tempos, você foi chamado para ser forte. 1 Coríntios 16, versículo 13, Efésios 6, 10, 2 Crônicas 15, versículo 7 e 1 Samuel, capítulo 4, versículo 9. 10. Como um guerreiro espiritual do fim dos tempos, você foi chamado para lutar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 26 e 27, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 12 ao 14 e 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 11. Como um guerreiro espiritual do fim dos tempos, você foi chamado a perseverar. Efésios capítulo 6, versículo 18, Gálatas 6, versículo 9, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 13 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 12. Como guerreiro espiritual do fim dos tempos, você foi chamado a resistir. Tiago 5, 11, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e Mateus 24, versículo 13. 13. Como guerreiro espiritual do fim dos tempos, você foi chamado para vencer. 1 João capítulo 2, versículos 13 e 14, Apocalipse 2, versículos 7, 11 e 17, Apocalipse 2, versículo 26 e Apocalipse 3, versículos 5 e 12, Apocalipse 12, versículo 21 e Apocalipse 21, versículo 7. 14. Como guerreiro espiritual do fim dos tempos, você foi chamado para permanecer firme. Efésios 6, versículos 13 e 14, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, Filipenses capítulo 4, versículo 1 e Gálatas 5, versículo 1. 15. Soldado, pegue suas armas e marchem em frente. Efésios 6, versículo 17, Hebreus 4, versículo 12, Atos 3, versículo 6, Atos 4, versículo 10,
Marcos 16, versículo 17. Subtítulo: Soldado, arme-se com a mente de Cristo. 16. Jesus estava determinado a fazer a vontade de Deus. Você também deve estar. João 5, versículo 30, João 6, versículo 38, 1 João 2, versículo 17 e Hebreus 13, versículo 21. 17. Jesus estava determinado a ser obediente ao Pai. Você também deve estar. Hebreus 5, versículos 8 e 9, Romanos 5, 19, Romanos 6, versículos 16 ao 18, Atos 5, 29. 18. Jesus estava determinado a se humilhar como um servo. Você também deve estar. Filipenses 2, versículos 5 ao 7, João 13, versículos 3 ao 5 e versículos 14 ao 16, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. 19. Jesus estava determinado a resistir aos sofrimentos e você também deve estar. Isaías 53, versículos 3 ao 9, Hebreus 2, versículos 9 e 10, 1 Pedro capítulo 3, versículos 17 e 18 e 1 Pedro 4, versículo 19. 20. Jesus estava determinado a sofrer até a morte. Você também deve estar. Lucas 22, versículo 42, Filipenses 2, versículo 8, Atos 7, versículos 59 e 60. Atos 21, versículo 13. 21. Jesus continuou firme, sabendo que ressuscitaria novamente. Você também deve continuar. Marcos 9, versículos 8 ao 10, Marcos 15, versículos 29 ao 32, João 6, versículos 40 e 44, 1 Coríntios 15, versículos 52 ao 55. 22. Jesus continuou firme, sabendo que seria exaltado. Você também deve continuar firme. Filipenses 2, versículos 9 e 10, Atos 5, versículo 31 e 1 Pedro 5, versículo 6, Mateus 23, versículo 12. Subtítulo: Soldado, seja forte, permaneça firme. 23. A intenção final de Deus para você é que você seja forte e não fraco. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, Deuteronômio capítulo 11, versículo 8, 2 Coríntios 12, versículo 9, Hebreus 11, versículos 32 ao 34. 24. A intenção final de Deus para você é que você seja vitorioso e não temeroso ou derrotado. 1 Coríntios 15, versículo 57, 1 João 5, versículo 4, Deuteronômio 31, versículo 6 e 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. 25. A intenção final de Deus para você é que você seja aperfeiçoado, completo, totalmente amadurecido. 2 Coríntios 13, versículo 11, Salmo 138, versículo 8, Colossenses 2, versículo 10 e João 17, versículo 23. 26. A intenção final de Deus para você é que você esteja totalmente equipado e preparado para a guerra. Lucas 11, versículos 21 e 22, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, Efésios 6, versículo 11 e Naum 2, versículo 1. 27. A intenção final de Deus para você é que você cresça e amadureça na própria perfeição de Cristo.
2 Coríntios 3, versículo 18, Romanos 8, versículo 29, Colossenses 3, versículo 10 e 2 Pedro 1, versículo 4. 28. A intenção final de Deus para nós é que nos tornemos poderosos homens e mulheres de Deus. 2 Tessalonicenses 1, versículos 3 ao 5, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 5 ao 7, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, e 1 Tessalonicenses 1, versículos 5 e 6. 29. Você precisa cingir, fortalecer a sua mente para as batalhas que você está enfrentando. 1 Pedro 1, versículo 13, 1 Pedro 4, versículos 1 e 2, Efésios 4, versículos 23 e 24, 1 Coríntios 2, versículo 16 e Romanos 12, versículo 2. E 30. Não dê oportunidade a Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 27, Tiago 4, versículo 7 e 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9 e João 8, versículo 44. Aleluia! Glórias seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém.